Olá, estamos aqui à frente do Hotel Palace do Capitão, uma casa centenária, construída em 1917 e recuperada em 2014 pelo Sr. Fortunato. Esta casa está precisamente como estava em 2017, embora recuperada. As madeiras também interiores são as mesmas de 1917 e continua a ter uma vista maravilhosa para a Baía e também para a Duna de Salis. Olá, boa tarde, estamos de volta e hoje temos cá um convidado especial, o nosso Sr. José Fortunato. Boa tarde, como é que está? Tenho que falar assim um bocadinho para o microfone, que é para as pessoas lá em casa poderem ouvi-lo. Então, e tem passado bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Nós estivemos agora a ver ali aquele pequeno vídeo sobre a casa ali, o Palace do Capitão, que neste momento está encerrado, não é assim? Sim, sim. Mas foi um grande projeto aqui em São Martinho, não foi? Foi. Foi muito interessante. Aquilo tem uma história. Consegue-nos contar um bocadinho da história do Palace, do Capitão? De quem é que era? Era de alguém assim conhecido, não era? Sim, é do senhor Capitão de Guerra e que parece que, pelos vistos, foi a primeira pessoa que trouxe a eletricidade para São Martinho, segundo me dizem. A arquitetura do prédio é do arquiteto Corrodi. Uhum. E eu depois recuperei mais tarde, né? Comprei aos herdeiros e recuperei para a área do turismo. Sim, para a área do turismo, é verdade. Eu queria que me pudesse contar um bocadinho de como é que começou a sua vida empresarial. Tem ali toda uma história, não é? A sua vida da empresa, não é? Como é que isto começou? Isso, mesmo do princípio, eu comecei a trabalhar por minha conta desde 1977. Sim. 77. E depois comecei a tomar pequenas empreitadas e que, ao passar do tempo, vim a formar a minha firma, em que passei a comprar terrenos e fazer casas para vender. Loteamentos, alguns prédios pequenos e pronto, e nunca mais parei até hoje. É verdade, e tem tido aqui muito trabalho aqui em São Martinho. Porquê que escolheu São Martinho, na altura, para poder fazer a sede da sua casa, não é? Da sua empresa? Sim, sim, sim. Eu sei que a sede é de facto em Alfeizerão, mas investe muito aqui em São Martinho do Porto, não é assim? Sim, sim. Olha, eu comecei por me aperceber que não havia aqui loteamentos, nem aqui nem na zona, loteamentos de casas em banda que pudessem substituir o apartamento. E então vi que havia ali uma falha que eu podia preencher, que era substituir essas pequenas vivendas por apartamentos, certo, ao preço dos apartamentos. Uhum. E também por outra coisa, porque como eu estava iniciando a minha vida, eu não tinha dinheiro para comprar terrenos na Marginal. E como eu nunca tive sociedade com pessoas fora, era só eu e com capitais meus e da banca, então eu optei por a margem de São Martinho, fazendo aqui pronto, e oferecendo coisas diferentes, onde tem um pequeno quintal, um pequeno jardim, em que as pessoas começaram a optar, ultrapassando os apartamentos. Certo. Os apartamentos. Sim, é muito interessante. Então, e agora é de facto um tempo difícil, não é? Nós estamos a passar pela pandemia, não é? O confinamento, e apesar das empresas de construção não terem encerrado, com certeza que está a passar também por algum tipo de dificuldades. Como é que tem sido este tempo durante a pandemia? Eu, durante a pandemia, por acaso, não me tenho preocupado muito, porque eu tive o cuidado de já estar um bocadinho leve na área da construção. Certo. Portanto, quando comecei a pandemia, éramos só 4 empregados, quando começou, e presentemente sou só eu e o meu filho. Portanto, não tenho empregados. Portanto, já me aliviei um pouco, ou tentei me aliviar um pouco para descansar mais um bocadinho mais cedo. Claro, compreendo. Mas houve também essa precaução de criar espaço para a sua empresa se poder sustentar, não é? É sustentável a si própria.
Assim, um conselho que possa deixar a um empresário que está agora a começar, a alguém mais novo, que às vezes nós pensamos que sabemos tudo, mas temos muito a aprender com os outros. Que conselho é que pode deixar para aqueles empresários que estão agora a iniciar e que de facto também estão a sentir alguma necessidade e dificuldade no percurso, também por causa do confinamento e da pandemia? Olha, eu posso dizer com experiência da minha própria vida que é assim. Primeiro, devemos de ouvir sempre os mais velhos e quem passou por lá, porque pode nos avisar de alguns buracos que a vida possa ter. Portanto, o meu pai não era da construção, o meu pai era agricultor, eu vim de servente pedreiro e construtor. Portanto, sei no duro o que é subir na vida a pulso, como se costuma dizer. No entanto, eu aconselhava o seguinte, aquilo que eu fiz na minha vida foi o seguinte, em primeiro lugar, não dar o passo maior que a perna. Em segundo lugar, aconselhava mesmo, com toda a sinceridade, a humildade, muita humildade e muita firmeza ao mesmo tempo e persistência. Portanto, a pessoa tem que ser humilde, ter persistência e, portanto, lutar pelos objetivos que pretende alcançar. E algum empresário que começa agora, eu comecei a minha vida assim. Eu comecei a minha vida com o quê? Com uma casa que eu fiz em Solteiro, que servia de aval à banca, quando eu comecei a pedir os primeiros dinheiros. Portanto, nunca foi preciso um fiador, a minha própria casa era fiador, não é? Depois, quando comecei a utilizar o dinheiro da banca, eu cheguei a pagar juros a 30%, como outros, né? Todos pagávamos na altura, claro. Juros a 30%, e devemos procurar, o mais rápido possível, tentar sacudirmos da banca. Eu, às vezes, na brincadeira, costumava dizer que nós não somos os nossos construtores, somos empregados da banca. Éramos empregados da banca, quem estiver preso à banca não passa de um simples empregado da banca. E então, procurar, eu fui criando umas pequenas reservas, e o meu objetivo primeiro era, por exemplo, estar um mês sem precisar ir à banca. Depois passar 2, 3, 4 meses sem precisar de ir à banca. Depois passar meio ano sem precisar de ir à banca. E assim foi gradualmente subindo até que sacudi da banca. Passei por lá muito tempo, paguei muito juro, a particulares também. Na altura usava-se a particulares, pagava-se juros e caros. Sempre tive a sorte das pessoas confiarem muito em mim, logo de solteiro, logo de novo, ali em 74 para a frente, confiaram em mim, pedi dinheiro para a primeira casa, tive também essa sorte das pessoas confiarem em mim, e, portanto, o que eu aconselhava era as pessoas criarem um fundo de maneio próprio. Quando puderem, mal que puderem, criarem um fundo de maneio próprio para evitar entrar numa crise agarrados à banca. Sim. Porque a gente entrar numa crise, já passei por várias crises, como esta, nunca ninguém passou. Claro. Mas já passei por várias crises. Mas depois mudava a política, passava a crise, havia eleições, havia mais obras, pronto. Mas era uma política, era crises internas. E eu aconselhei a alguns amigos, eu estou-me a lembrar de uma pessoa que eu aconselhei em que, cuidado, tu estás a lançar muito rápido e pode vir uma crise e depois é difícil para ti. A pessoa não se quis convencer, tu já passaste por várias crises, também já as ultrapassaste. Mas aquela crise, na altura, que eu estava a ver que íamos passar, era uma crise maior do que as outras que eu tinha passado. Era a crise já com a Troika, o que agravava mais a situação financeira e o poder de compra, etc. E então, pronto, e a pessoa, por acaso, até se deu mal com esse investimento por uma questão de estar agarrada à banca. De estar agarrada à banca. Claro. E como estava tão agarrada à banca, entrou uma crise e a pessoa teve que ir, portanto, arranjar soluções fora do país para se orientar. É isso que eu não desejo a ninguém, tem que sair fora do país para se orientarem com qualquer crise que venha. Pois, eu compreendo. Então significa que é importante para os novos empresários criar pequenas metas que consigam atingir, não é? É isso tudo. E depois também tornar o negócio sustentável, que é Exatamente. Não ficar dependente destes créditos, não é? Pois. É verdade, é mesmo. Fundo de maneio próprio. Eu, por acaso, nunca investi muito em
caminhões, maquinaria pesada, Sim. tinham máquinas o indispensável. O resto eu considerava que tinha grandes caminhões de marca Nokia, que era na altura o telemóvel. Sim, é verdade, eu recordo-me disso. O telemóvel servia de caminhões, a gente ligávamos e aparecia o material para a construção, Sim. em vez de investir nos caminhões. Conclusão, esse dinheiro que podia investir na maquinaria grande, como já houve casos que investiram muito nas máquinas, mas ficaram sem fundo de maneio para a construção, sem fundo de maneio para comprar loteamentos, terrenos para loteamentos. Sim. Então, quando iam comprar terrenos para prédios ou loteamentos, quase sempre era em permuta, porque já não tinha fundo de maneio, tinham que fazer permuta com o proprietário do terreno. E essas permutas, as pessoas mostram um prédio, mas eu considero que o prédio não é deles, é uma parte deles, porque outra parte eles têm que entregar ao dono do terreno. É a tal permuta. E também com uma gravidade. Muita coisa, desde que se faz o contrato de permuta, até se realizar os apartamentos ou as casas que vão dar em troca, há muita coisa que se pode passar com as firmas e que depois, em alguns casos, já têm acabado as firmas e eles ficam tudo pendurado. Corre mal, não é? Pois é verdade. Mas falou numa coisa muito interessante e assim, em jeito de conclusão da nossa conversa, que foi que as pessoas confiavam em si logo desde o início. E isso de facto é uma coisa interessante, que é a reputação empresarial, que é preciso ser cuidada. E quando nós pensamos em abrir um negócio, nós já devemos ser pessoas de confiança antes. Acha que isso deve ser assim? Pois, eu tenho a impressão que é sempre agradável, é sempre bom para o empresário já existir uma certa confiança portanto, no mercado que nos envolve, não é? Portanto, as pessoas terem confiança na pessoa, isso é um aval muito grande, não é? Isso realmente, eu cedo consegui isso, graças a Deus, que cedo consegui realmente arranjar o meu próprio nome, que Fortunato vai do meu nome, e portanto, toda a gente me conhecia e passou-me a conhecer cada vez mais, não é? Procurando, era sempre ser conhecido pela parte positiva, não pela parte negativa. Pois, há muita gente que mesmo. infelizmente hoje é conhecida, mas pela parte negativa, não é? Eu procurei sempre ser mais conhecido aqui na zona. É uma coisa que me orgulha muito. Eu tenho cerca, não vou ser rigoroso, de 400 habitações construídas entre Alfeizarão, que é a minha freguesia, e São Martinho de Porto, que por acaso é a freguesia onde nasceu o meu pai. São duas freguesias pegadas, em que eu consegui fazer a minha vida sem nunca sair dessas duas freguesias. Portanto, eu, quando me ofereciam terrenos longe daqui, no Algarve, etc., eu costumava dizer que não gosto de perder a chaminé de vista. Pois, está certo. Não gosto de perder a chaminé de vista. Porque espalhar o negócio, quando se faz uma vida que nós queremos controlá-la, espalhar o negócio é espalhar o controle também. O controle por vezes perde-se. E eu já vi vários casos na área da construção quererem agarrar tudo, grandes firmas que nós conhecemos aí, e nem por isso elas não foram à falência, foram todas à falência. Pois, portanto, eram grandes, dar o salto maior que a perna, não é? Pois. A gente temos de ter consciência dos nossos limites e aceitá-los, ter a humildade de aceitar os nossos limites. E quando temos a humildade de aceitar os nossos limites, logo aí não demos um passo maior que a perna. É verdade. E então nós, ao longo do tempo, essas 400 vivendas, também me orgulho de outro pormenor que não sei por onde eu contava. Ao longo dessas 400 habitações, ora, isso é lidar com muita gente. Em princípio, é um casal, cada casa, são 800 pessoas. Depois vem mais as noras, os gelos, é muita gente a lidar. Nem sempre tudo é perfeito na construção. Certo. A primeira coisa que eu aconselho e que eu fiz, não virar as costas aos problemas. Encarar os problemas de frente, sem virar as costas. E resolvê-los, não é? E resolver. Já tive muito caso que fiquei contente em aparecer em alturas de aflição entre mim e a pessoa e que nós, cara a cara, resolvemos e saímos lá bem. Certo. E portanto, encarar os problemas e não sair e não virar as costas aos problemas. Outra coisa que me orgulho muito é realmente essas pessoas todas que passaram por mim, nem os que me compraram casas, nem as pessoas que me venderam terrenos, não há uma pessoa que eu tenha relações cortadas. Boa. E ao longo desta vida toda, eu tenho uma pessoa que tenha relações cortadas com essas pessoas. E outra coisa muito importante, eu, tive uma situação que tive que ir ao tribunal
e parece-me que foi caso único ao perto disso. Não ter, ao longo destes anos todos, um único processo de clientes meus, clientes que me compraram diretamente ou que me venderam, um processo pelo tribunal. Nunca tive. Porque isso é um orgulho, é um cartão de visita, como eu digo. Com certeza, é o que inspira confiança, É um cartão de visita muito importante. Tornar a vender casas a familiares que me compraram, tornar a fazer negócios com pessoas já antigas, é agora o caso de alguns, pessoas que já negociaram comigo, passar pelas pessoas de cara erguida, a qualquer hora do dia, ou qualquer dia da semana, sem problemas que os chamem nomes. Portanto, isso seja na construção, seja noutra área, é sempre um orgulho para o empresário ter a cara erguida. É verdade, é verdade. Muito obrigada, Sr. Fortunato, obrigada pela sua disponibilidade e também por mostrar este interesse em querer ensinar os mais novos, porque às vezes é preciso ter essa vontade, não é? De querer partilhar a vida. Foi mesmo muito bom. Obrigada, Sr. Fortunato.